Fala meu aluno, fala minha aluna. Então a gente está dando prosseguimento aqui à nossa quarta aula sobre linha do tempo em processo civil, tá bom? Linha do tempo assim, de modo geral, porque eu vou trabalhar hoje a parte das tutelas provisórias, né? E de certa forma a gente inclui ela na linha do tempo do processo. Mas de qualquer maneira é uma aula que vai pegar a linha do tempo, mas ela vai englobar também a parte dos pedidos ali de tutela antecedente, a tutela incidente, os efeitos, todas aquelas situações e que e um futuro questionamento ali em âmbito de concurso e na prova principalmente no exame de ordem, você vai ter como verificar esse ponto, né, e trabalhar ele de uma perspectiva mais, como eu vou dizer, uma perspectiva mais firme. Você vai ter uma visão melhor do que grande parte aí dos professores de processo civil que passam essa matéria de uma maneira mais superficial, tá bom? Então vou dar uma aprofundada em alguns pontos, mas o objetivo aqui realmente é levar o conhecimento e que esse conhecimento ajude posteriormente durante a confecção da prova, tá? A tutela, assim, se ela for pedida de modo antecedente, eu vou aprofundar isso futuramente, ela pode ser pedida ela é uma peça à parte, tá? Em exame de ordem, isso não vai ser cobrado desta maneira. Então, ele vai entrar ali no escopo da petição inicial, tá? Ou com uma decisão interlocutória, podendo ser agravada ou não. Em relação a isso aí, vai depender do lado de que você estiver postulando, né? O lado que você for o advogado. E isso aí a questão vai te trazer esse ponto especificamente. Ou, né, de forma incidental quando você pedir ali na sua petição inicial. Tá? O X da questão é que é um elemento relativamente simples, tá? E dificilmente a FGV vai cobrar esse tipo de questionamento ali como peça individual. Ele pode cobrar em uma questão discursiva ou na parte onde você vai trabalhar durante a peça ali nos pedidos, tá bom? Então, vamos lá, vamos levar para o nosso quadro aqui. Bom, então, deixa eu me apresentar, pronto. Bom, sou o professor Luiz Miguel, tá? Meu Instagram tá aí. Nossa linha do tempo hoje vai tratar sobre tutela provisória, tá? E eu vou não é difícil esgotar esse assunto porque apesar de parecer muito simples, quando você busca um entendimento mais aprofundado, ele se torna uma matéria densa e extremamente importante. Mas acredito que com essa aula a gente consegue bater todos os pontos que são importantes na hora da prova, na hora do exame de ordem, seja durante a petição inicial, quando você estiver fazendo os pedidos, né? Ou posteriormente ali, em uma eventual questão discursiva ali dentre aquelas quatro, tá bom? Então vamos lá. Então, tutela provisória. Então, para a gente relembrar aqui de maneira breve o processo. Então vamos lá. Relembrando o processo civil. Então a gente tem petição inicial, certo? Vai ter todos aqueles elementos aqui no meio. A gente pode ter aqui um agravo de instrumento, tá? Fruto de uma decisão interlocutória que vai ser de competência do tribunal. Chegamos à sentença, tá? Depois, apelação. Sobe para o tribunal. E aí vai subindo, podendo chegar a um RESP ou um recurso extraordinário, a depender do caso. Tá? E aí, o que é importante você tirar daqui? Que a tutela provisória, né? A tutela provisória,
ela cabe, tá? Ela se dá em qualquer momento do processo. Então, se dá em qualquer momento do processo. Então, isso é extremamente importante. Então, ela pode vir aqui? Pode vir aqui? Pode. Ela pode vir depois da apelação? Pode. E, na verdade, o efeito suspensivo da apelação é o que a gente considera doutrinariamente ali como se fosse uma tutela propriamente dita. Tá bom? Então, primeira observação sobre tutela, só para a gente começar e aquecer os motores aí para essa linha do tempo, tá? Então, seguindo. Então, o grande objetivo, tá, das tutelas ali é redistribuir o ônus do tempo, tá? Vamos lá. Por que isso aí, tá? O que é esse redistribuir o ônus do tempo, tá? Se você tem um pedido lá no início, tá bom? O caso clássico, né? Fornecimento de medicamento de alto custo pelo SUS, tá? Se você espera o final do processo para aquele medicamento ser fornecido ou não através de uma sentença ali que faça coisa julgada, o tempo do procedimento, o tempo do processo, ele não está sendo justo, ele não está sendo equalitário. Por quê? Ele está trabalhando a favor do réu. Concordam comigo? Então, o objetivo da tutela, né, além de preservar o direito, preservar o processo, é redistribuir o ônus desse tempo, porque você fornecendo esse medicamento antecipadamente, você está fazendo justiça, tá bom? Você está adequando o tempo às duas partes, de maneira igualitária, tá certo? Então, o principal, eu diria, o objetivo da tutela é esse, beleza? Então, vamos lá. E aí, para a gente fazer aqui um brainstorm rápido, deixa eu até mudar a cor aqui. Então, quais são as espécies? Tá, isso aqui eu vou ficar repetindo para vocês o tempo inteiro, tá? Urgência e de evidência. Tá? A de evidência eu acredito que da forma que eu vou passar para vocês aqui vai ser difícil vocês confundirem isso futuramente, tá bom? Mas vai ficar mais claro. Então, a de urgência ela pode ser antecipada ou cautelar. E as duas podem ser antecedentes ou incidental. Beleza? Guarda também essa informação aqui. Isso aqui está onde? 294. Luiz, o que é antecedente e o que é incidental? Vamos lá, meu aluno, deixa eu botar aqui para vocês. Então, nossa linha aqui. Temos a nossa linda petição inicial, certo? Então, se o pedido de tutela ele vier após aqui a petição inicial, ele vai ser incidental. Se ele vier antes da petição inicial, ele vai ser antecedente. Tá? Cuidado para não confundir antecedente com antecipada, são coisas distintas, beleza? Então, atenção nisso aí, tá bom? Vou explicar um pouco mais à frente o que é esse antecedente, o que é esse incidental e a diferença básica entre eles. Para a prova, para o exame de ordem, tá? O foco vai ser aqui na incidental, tá bom? Porque a antecedente ela vai ser uma peça à parte e muito simples, né? Simples até demais para ser cobrado no exame de ordem. Então, o foco vai ser aqui na incidental. Beleza? Prosseguindo.
características. Então, primeira e mais importante, é de cognição sumária. Tá? Ou seja, prima facie. Tá? Então você não faz aquele estudo aprofundado, você não tem aquele tratamento tão evidente assim da questão, né, da lead para decidir. Tá? Da de urgência. Lembrar que a gente tem urgência e tem evidência, né? Então, e aqui é evidência. Vamos lá. Na de urgência, requisitos. É o clássico fumus, boni, iuris e periculo in mora. Tá? Na de evidência, você só tem o fumus, bonis e iuris. Vai entender lá na frente por quê, tá? Guarda essa informação por enquanto. Iuris. Tá bom? Então, por enquanto, guarda essa informação. Ainda aqui sobre a de urgência, tá? Se ela for antecipada, ela está protegendo, tá? Protege o direito material. E se ela for cautelar, ela vai estar protegendo o processo. Então, distinção entre elas básica aqui, certo? Vamos lá. Outra característica muito importante aqui, ó. Não pode ser de ofício, tá? Existem casos em que realmente até possa, tá? Mas como a gente não vai estar trabalhando isso como uma petição à parte, tá bom? Eu não vou entrar nesse mérito por hora, tá? Então não pode ser de ofício. E aí eu vou colocar um asterisco aqui para lembrar que existem casos em que pode, tá? Essa aqui é a regra geral. Outra característica, né? Provisória e precária, tá? Também é uma característica geral, tá certo? E uma última característica que eu considero importante, tá? Com fulcro aqui no nosso 302 do Código de Processo Civil, CPC. Tá? E o que é isso aqui? Ele trata da responsabilidade objetiva do requerente. Tá? Então, é uma característica da tutela provisória ter como responsável objetivo o requerente. E aí, deixa eu voltar o quadro para mim. Vamos lá. Por que eu coloquei isso e o que isso significa? Tá? O que é responsabilidade objetiva do requerente? Você tá pedindo lá um medicamento para o SUS, tá? Um medicamento ali que você considere importante e que num primeiro momento lhe foi concedido esse medicamento, tá? Se lá na frente, durante a sentença, né, quando a gente estiver trabalhando da sentença, o juiz estiver trabalhando a sentença, ele decidir que você não fazia direito àquele medicamento porque tinha um outro que tinha efeito similar, efeito igual, só que num valor inferior e que era fornecido, enfim, algo do gênero que pode acontecer, você vai ser, como eu vou dizer, condenado, né, a ressarcir, a responder objetivamente por quem foi preterido naquela decisão sumária, tá? Naquela decisão de cognição sumária. Então, você vai ter que ressarcir o valor, pelo menos a diferença, né? De um medicamento que será mais barato para o outro e o efeito era igual. Então, isso é uma característica muito importante, tá? E que
vejo pouquíssimos professores comentarem sobre esse ponto, tá? É aquele famoso, a pessoa quando pede ali tutela antecipada, ela tá no oba-oba. Ah, é oba-oba, vou pedir aqui, vou ganhar, vai ficar tudo certo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Você às vezes pede, é concedido e lá na frente, se você tiver o seu pedido indeferido, você vai ter que devolver. Tá? Então, até quando estiver advogando, passa isso para o seu cliente. Tá? A gente pode pedir? Pode, mas se lá na frente for julgado improcedente, esse valor tem que ser devolvido. Tá? E com juros e correção monetária. Então, é muito diferente, tá? Então, é um ponto que eu considero importante, tá? Para o exame de ordem, não é tão assim, mas para o dia a dia, para a prática jurídica, sim, tá? Então, observem isso daí. E é uma informação que vejo poucos professores passando. Beleza. E aí agora a gente vai trabalhar, antes de começar na tutela de urgência, vamos trabalhar de evidência, tá? Então, para ficar claro, a gente tem basicamente, né, duas possibilidades para facilitar aí a cabeça de vocês. Então, peraí que eu fiz besteira aqui. Pronto. Vamos lá. Primeira possibilidade. Então a gente tem petição inicial, certo? Contestação. Vai ter a réplica aqui do autor. E vamos parar por aqui por enquanto, tá? Então, na petição inicial a gente tem aqueles requisitos. E aí, vamos lá. Item dos pedidos, tá? E aí nos pedidos você vai ter A, B, C, D. Aí um deles, danos morais e danos materiais. Tá? Vamos dizer que seja um acidente de trânsito, tá? Em que você é um motorista de Uber, tá? E você tem ali os danos materiais do seu veículo e está pedindo danos morais também. Motorista de Uber não, vamos botar motorista comum, tá? Motorista do dia a dia. Então está pedindo danos morais, seja lá por que motivo você justificou, né? Você advogado justificou. E os danos materiais, que é o dano do carro, tá? Que aí fica mais fácil de você entender. Beleza. Então, na contestação, tá? O réu, ele apresenta a contestação, tá? Mas ele não consegue, de maneira razoável, gerar dúvida em relação ao dano material. Ao dano material, tá? Observe que eu tô falando dano material, não tô falando do moral. Moral é outra história. Tá? Aí, vamos lá, vamos dar um exemplo disso aqui. Esse acidente de trânsito, a pessoa que bateu no seu carro justificou que o seu carro amassou e que deu perda total porque o seu carro é muito frágil e o dele é um Jeep Willys daquele de 1900 e bolinha que é todo feito de ferro. Pessoal, isso não é justificativa que gere uma dúvida, tá certo? Em relação ao dano material. Não é porque o seu carro é mais duro, é de ferro, né? Uma coisa mais maciça do que os carros atuais, que isso justifica o dano material. Tá? Ele falou, não, eu avancei mesmo, mas se fosse um outro Jeep não teria nem arranhado, mas como era um carro vagabundo desse da China, ele amassou tudo e virou folha de papel. Isso não é justificativo. Tá? E assim, eu estou exagerando, mas e aí já dentro da vivência, né? Eu já vi algumas petições e algumas contestações bem esquisitas, tá? Então, não é impossível que isso aconteça, tá bom? É um exemplo esdrúxulo? Mas não é impossível. E vocês, quando estiverem advogando, vão ver isso acontecer muito. Beleza. E aí, em réplica, tá? O que o autor... Vou mudar a cor aqui. O que o autor, que é você, vai pedir? Vai pedir a tutela provisória
de o quê? Evidência. Evidência, tá? Porque você já tem nos autos ali, você já tem na contestação a fumaça do bom direito. Por isso que quando você volta aqui, ó, fumo, boni, iuris, já tem a fumaça do bom direito. Ele não conseguiu provar, ele deu uma resposta totalmente esdrúxula, tá? E em relação ao quê? Danos materiais. Qual artigo? 311, 4. Beleza? Isso aqui, caso seja acolhido, vai ser o quê? Uma decisão interlocutória. Passível de quê? De agravo de instrumento. Beleza? Então essa é a primeira situação. Segunda possibilidade. Então, observe aqui que aqui a gente já tem a fumaça do bom direito e não tem o perigo nem mora. Por quê? É diferente, o contexto ele é outro. Tá? Então, eu vejo pouquíssimos professores explicando, exemplificando isso. Eles colocam, isso aqui não tem o perigo mora e o outro tem. Beleza, mas falar assim é muito fácil. Tá? Então, diferença exemplificada é essa daqui, tá? E aí uma questão pode ser, ele vai perguntar se é tutela provisória, se é tutela provisória de evidência ou de urgência, se é cautelar, se é incidental, enfim. Então, tem esse detalhe, tá bom? Beleza, então, prosseguindo. Segundo caso possível, tá? Você apresentou a réplica, tá? Com o pedido aqui de tutela, de evidência. Mas o juiz resolveu não trabalhar isso naquele momento e deixou para decidir durante a sentença, tá? Então, durante a sentença que ele resolveu trabalhar esse assunto. Durante a sentença, tá? E aí isso aqui fica num capítulo à parte, tá? Então, vamos lá, num capítulo da sentença. Beleza. E aí, na sentença, ele vai ter que trabalhar 2 pontos, que são os danos morais, tá? Vamos dizer que... Outro exemplo esdrúxulo aqui, mas acho que fica mais fácil de você compreender. Tá? Durante o acidente, a sua roupa rasgou toda, você ficou pelada no meio da rua, ficou pelado no meio da rua, então gerou um constrangimento, teve um dano moral porque você ficou pelado no meio da rua, que a sua roupa rasgou, enfim, algo do tipo. Fora o dano material do carro, tá? Do Jeep Willys lá, arrebentando o seu carrinho chinês. Então, danos materiais. Beleza. E aí entra um artigo muito importante, tá? Que é o 1012. Então deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui embaixo. 1012. Tá? E aí, o que ele, a grosso modo, o que ele vai falar, tá? Como você já teve o pedido de tutela provisória esse pedido de tutela, né? Confirmado, negado, né? Ou solicitar o pedido, pelo menos, lá durante o processo, tá? Na apelação, em relação a esse pedido, a essa tutela, né? Quando você está apelando da sentença, então você vai ter você vai ter aqui a sentença e aí você vai ter a apelação, tá? E aí é que entra o 1012, porque em relação aos danos materiais, dano material, ela vai vir sem efeito suspensivo. Tá? Em relação ao dano moral,
essa apelação ela viria com efeito suspensivo. Tá? Estou trabalhando isso com vocês por quê? Porque pode vir a ser cobrado, tá? Não a título de você tá escrevendo ali uma peça, né? Escrevendo uma petição, mas pode vir numa questão perguntando ali, ficou aqui, perguntando ali se tem efeito material, se tem efeito suspensivo ou não em relação aos danos materiais, tá? Então, com fulcro aqui no 1012, teria sim, tá bom? Então, tutela de evidência, cara, é isso, tá? Não inventem moda, beleza? Lembra do caso do táxi, do motorista do Jeep Willys, que nunca mais você vai esquecer. Outro ponto aqui que os alunos confundem demais, tá? Que é tutela liminar, tá? E tutela provisória. Até esse termo fica estranho, mas vocês vão entender por quê. Provisória, tá? Não vou nem botar tutela, não. Vou botar só liminar. Pronto. Vamos lá. O que vocês têm que ter em mente quando estiverem trabalhando esse ponto? Deixa eu até botar em rosa aqui. É liminar. O que significa a palavra liminar? Liminar, tá? Como tudo no direito, vem do latim, né? In limine litis. Com I aqui. In limine litis, tá? Então é é antes ali da liminar, é na fronteira, tá? Vou botar aqui, ó, na fronteira. Tá? Na fronteira ou no início do litígio. No início do litígio. Beleza? E aí, como é que fica fácil de você entender isso aqui, tá? A liminar. Deixa eu voltar para o azul aqui. Liminar. Tá? Primeira coisa que vocês têm que entender. Liminar, vou até botar aqui, não é substantivo, tá? Eu diria mais que ele tá para um advérbio de tempo. Tá? Não é a classificação adequada, não sou professor de português, é só para vocês entenderem, tá? Advérbio de tempo não, vou botar adjetivo, tá? Pronto. Mas é um adjetivo que se relaciona com o tempo. Adjetivo, tá? E por que eu tô falando isso? Tá? Porque a gente pode ter uma tutela provisória em sede de liminar, tá? O que isso quer dizer? O que essa liminar quer dizer? Quer dizer que ela é decidida de pronto. Tá? Então, é o tempo que ela foi decidida. É quando ela foi decidida. Tá? Então, quando ela foi decidida? Tá? Ela foi decidida quando? O momento que ela foi decidida. Ela foi decidida de pronto. Você não tem um questionamento da outra parte. Tá? Então, a diferença gritante é essa. A liminar você não tem a outra parte sendo ouvida, né? Ela tem você tem uma decisão, tá? Quando você escuta a outra parte, ou você decide e depois você pergunta, tá? Então são dois casos distintos aqui. Primeiro caso, você decide, o juiz decide, tá? E o processo segue. Segundo caso, ele decide e depois ele pergunta para a parte, tá? Ele faz o questionamento, pergunta, tá? Então, a provisória, tá? Você necessariamente vai ter ali
esse contraditório, tá? Então, esse aqui é o X da questão. Elas são muito diferentes, tá? E as pessoas costumam confundir liminar como se ele fosse um substantivo, fosse um tipo de tutela. Mas não é. Ela é como se fosse uma qualificadora da tutela provisória em relação ao tempo. Acho que agora ficou claro, tá? Então, a liminar, ela é como se fosse uma qualificadora da tutela provisória, tá? A tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência, tá? E a decisão sendo liminar, ela está trabalhando o tempo que ela foi decidida. Então, isso é que é o X da questão, tá? E ao passo que na provisória, deixa eu escrever aqui, tá? Você pode ouvir ou não a parte, beleza? Então, deixa eu botar aqui, ó. Então, aqui é o 1, tá? Ele decide dar prosseguimento, aqui é o 2, tá? Então, na provisória, pode ou não incluir o contraditório. Então, pode ou não incluir o contraditório, tá? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui para ficar lá no primeiro slide que fica mais fácil de entender. Beleza. Então, você pode ter uma tutela provisória de urgência antecipada em caráter liminar, tá? Você não ouviu a outra parte, tá bom? O juiz decidiu antecipadamente sem ouvir a outra parte. Então veja que a palavra liminar, ela não é uma outra caracterização, ela não sai daqui e entra aqui, liminar, não é. Tá? Vou até apagar para não confundir, não ficar depois. Tá? Ela entra como uma espécie de adjetivo daquela tutela provisória. Tá? Então isso é importante e é um ponto também que eu vejo sendo pouquíssimo comentado aí pelos professores. Tá, vamos lá. A gente está falando aqui do tutela provisória e aí só 2 artigos aqui que eles vão acabar ficando soltos, mas não tem problema, tá? Que aí a gente está ainda na parte das características, mas beleza. Vamos lá. Uma das características está no 296, tá? Que é pode ser modificada a qualquer tempo. Tá? Pessoal, deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Tá. Então, antes de eu continuar isso aqui, vou só reforçar, tá? O objetivo dessa aula aqui é bater a questão da linha do tempo, mas é ao mesmo tempo tratar sobre a tutela provisória de maneira sucinta, objetiva, tá? Mas que consiga safar a onça de vocês ali na hora da prova, tá bom? Ou no dia a dia do exame de ordem, tá? Então, o grande objetivo é esse, tá? Então, por isso que eu estou tratando da tutela provisória com um pouco mais de profundidade do que seria a linha do tempo. Se você falar só sobre linha do tempo, com 3 slides a gente resolvia, em 15 minutos de aula estava resolvida essa parte. Tá? Mas eu prefiro aprofundar um pouco até para a aula ficar melhor trabalhada, tá bom? Então, vamos voltar para o quadro. Beleza, e outro ponto aqui, um outro artigo que é bem interessante é o 297, tá? Que ele fala do quê? Do poder geral de cautela. Ah, Luiz, o que isso significa? Significa que o juiz ele pode tomar medidas atípicas para fazer cumprir ali o que ele decidiu, tá? Então, medidas atípicas, tá? E qual é o objetivo? Que o juiz possa tomar providências, vamos lá, tomar providências para a efetivação da tutela provisória. Efetivação da tutela provisória. Tá bom? Então,
E aí, eu vou fazer uma perguntinha agora que vamos ver quem vai acertar. Então, beleza, o juiz pode tomar medidas para efetivação da tutela provisória. Ele pode mandar prender? E aí? Aí você lembra lá do Pacto Internacional que diz que só pode ser, não pode ser preso por dívidas e tal coisa, ressalvado a prisão por alimentos. E aí, posso prender? Pessoal, aqui é diferente. Aqui a gente não está falando de dívida, tá? A gente está falando de tutela e principalmente de poder judiciário, tá? Em efetivo cumprimento das decisões judiciais. Então aqui cabe sim, tá bom? Pode ser uma questão até de prova, de concurso, porque de modo geral o entendimento é de que não caberia, tá? Mas é um entendimento errado porque você está associando uma coisa que é dívida civil com outra coisa que é a obstrução da justiça, tá? Então, cabe sim. Vamos voltar pro quadro. Deixa eu ver se tá certo. Isso. Beleza. Agora já tratando em termos de competência, tá? Então a gente tem... São dois pontos distintos, né? Esse aqui é bem tranquilo também. Vamos lá. Competência. Na antecipada. Tá? E aqui na cautelar. Tá? Na antecipada. De quem é a competência? Do juízo, do pedido principal, tá? E a cautelar, tá? A cautelar, ela já é uma medida de que você está defendendo o processo, não é isso? Volta lá nos meus slides que eu coloquei lá. Num você está defendendo direito material, no outro você está defendendo o processo. Então, se aqui já tem processo, aonde vai ser essa cautelar? O juízo da causa, né? Tá? Então, ponto ali bem tranquilo. E aí, tá? Para o exame de ordem, acho que é é um enunciado um pouco além, tá? Mas para um concurso, para uma banca que seja um pouco mais antenada, ela pode cobrar isso aqui, tá? E na prática do processo, vocês vão ver juízes aí que vão estar... Agora talvez não, mas no início havia uma grande discussão sobre isso, tá? Deixa eu terminar de escrever. Enunciado 418, tá? Do Fórum Permanente de Processualista Civil. Tá? O que ele diz isso aqui? Que são admissíveis, né, a tutela provisória nos juizados especiais cíveis. Tá? Vou sublinhar isso aqui. Eita, que ficou muito ruim. Vamos lá. Tá? Então, uma prova que se cobre tem uma profundidade um pouquinho maior, isso pode ser que venha a ser cobrado. Agora, para exame de ordem, acho pouquíssimo provável, e se for, viria numa questão discursiva. Tá? De qualquer maneira, é bom ter esse conhecimento. Vamos lá. Prosseguindo agora. Agora a gente vai estar trabalhando a parte a tutela de urgência de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então vamos lá. Tutela de urgência. Então, relembrando aqui, ela pode ser antecipada ou cautelar. Cautelar. A antecipada ela defende o direito e a cautelar ela defende o processo. Tá? A antecipada ela é satisfativa. Tá vendo o direito, né? Satisfativa. E na cautelar ela é preventiva. Então, pontos importantes também. E aí um ponto que a gente vê no 305. Deixa eu botar aqui. 305.
Tá, o que diz o 305? Parágrafo único. Que existe fungibilidade entre as tutelas de urgência. Então vamos lá, fungibilidade entre as tutelas de urgência. Luiz, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma pode ser substituída pela outra. Tá? É aquele famoso, eu comprei um copo, eu emprestei um copo pro meu vizinho e fiz um contrato. Ele quebrou o copo, ele pode substituir aquele copo por outro? Em tese, sim, tá? São coisas fungíveis. Tá? Por que falei em tese? Porque se for um copo que o rei da Inglaterra usou durante uma batalha XYZ, aí vai ficar difícil. Mas se for um copo comum, sem problema nenhum. Beleza? Então, e aí vamos lá. Agora como características aqui. Primeira característica. Primeira característica, probabilidade do direito. É o famoso fumaça do bom direito, né? E segundo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Beleza? Então, assim, de tutela de urgência, o que você precisa para a prova, de maneira geral, é isso aqui, tá? Antecipada, você está preservando o direito, na cautelar, você está preservando o processo, tá? É necessário que você tenha essas duas características, probabilidade de direito, perigo de dano ou resultado útil do processo. A tutela de urgência, ela pede isso. A de evidência a gente já trabalhou, ela só pede ali a probabilidade de direito. Lembrar do caso ali do motorista do Jeep Iris batendo no teu carro chinesinho, que fica bem mais tranquilo de você entender, tá? Bom, um detalhe importante aqui, que eu vou colocar botar no rosa aqui, tá? É que a tutela antecipada, segundo o artigo, vou botar como OBS, tá? Segundo o artigo 300, parágrafo 3º, tá? Ela tem que ser reversível, tá? Vamos lá. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Efeitos reversíveis. Pessoal, isso aqui é bem lógico, tá? Deixa eu voltar para mim. Isso aqui é bem lógico. Por que ela tem que ter o efeito reversível, tá? Porque você está concedendo antecipadamente um direito para uma das partes. Ou seja, você está atendendo aquele objetivo de equalizar o tempo do processo, tá? Mas vamos lá, você vai dar um direito para uma pessoa durante aquele momento ali que o processo está acontecendo. Se no final do processo aquele direito não puder ser revertido, como é que fica? Como é que fica a outra parte? Tá? Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo também, tá bom? Mas vamos lá, que acho que fica mais fácil de você compreender isso que eu estou falando. Você entrou com um processo onde você está pedindo para outra parte o direito de comer uma maçã roxa porque ela nasceu na sua terra, enfim, algum motivo. A maçã ela veio na cor roxa, tá bom? E você está pedindo antecipadamente tutela de urgência
que você precisa comer essa maçã roxa. Foi concedida a tutela. Você comeu a maçã roxa. Se lá no final for decidido que você não tinha direito àquela maçã roxa, a comer aquela maçã roxa, e aí? Como é que você vai fazer agora? Tá? Então, a tutela de urgência ela tem como uma das características essa possibilidade de ser revertida. Tá? E quando mas, como tudo no direito, tem as suas exceções. Tá? Quando não tem essa possibilidade, aí o juiz ele vai decidir. Tá bom? Conforme a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas essa aqui, deixa eu voltar para mim aqui. Isso aqui é a regra geral, tá bom? Regra. Que comporta exceções, como tudo no direito. Show? Vamos lá. Esse negócio aqui, esse enunciado também do... Cadê o azul? Também da FPPC, Fórum Permanente Processualista Civis, eu coloquei por conta de alguns pontos aqui, tá? Então vamos lá. Efetivada a tutela de urgência e posteriormente sendo o processo extinto sem a resolução do mérito e sem estabilizada a tutela, será possível a fase de liquidação para fins de responsabilização civil do requerente e apuração dos danos. Então, ó, responsabilização civil do requerente e apuração dos danos. Tá? Ou seja, foi efetivada a tutela e posteriormente o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que foi deferida a tutela e posteriormente essa tutela ela foi revogada, tá? Então ela foi, como a gente diz no direito, essa tutela ela caiu, tá? Diz aqui na prática, a gente diz que ela caiu. E aí é aquele ponto ali do responsabilização civil do requerente e apuração dos danos que eventualmente venham a ter surgido durante o decurso ali do processo. Tranquilo? Vamos lá agora. Agora que a gente vai entrar num ponto, já caminhando para o final, mas um ponto bem importante, que é o que eu falei para vocês sobre a tutela antecedente. Então a gente tem aqui, onde é que eu vou achar isso? 303 e 304 vão estar falando da antecedente. Tá? Lembrar que a tutela antecedente ela não existia no Código de Processo Civil anterior, ela veio com o Código de 2015, tá? E é oriunda do direito, não é alemão, meu aluno, é do direito francês. Beleza? Então vamos lá. De novo, bem rapidinho aqui, ó. A gente tem petição inicial, a gente tem a antecedente e a incidental. A gente está tratando da antecedente. E a antecedente, ela, qual que é o principal objetivo dela aqui, tá? Lembrar que a gente aqui está antes do processo. Ela é um procedimento sumário, tá? E ela visa o quê? A celeridade do processo. Tá? E outra característica, tá, é que ela não faz coisa julgada material. Então, ó, não faz coisa julgada material. Porém, ela estabiliza. Tá? Aí você deve estar pensando, ih, Luiz, agora ferrou, não entendi bolhunfas, tá? Me explica aí que agora viajei, tá? Deixa eu colocar só um outro ponto aqui antes da gente prosseguir, que vai ficar mais fácil. Essa aqui, ela se confirma na sentença. Então, se confirma... Nossa, tá difícil, hein? Vamos lá. Na sentença. Então, vamos lá. Deixa eu botar pra mim aqui.
Beleza. Vou botar a câmera para cá. Bom, vamos lá. Então vamos lá. 304 e 303, tutela antecedente. Então a gente está antes da petição inicial. Tá? Quando é que isso funciona? Quando é que isso é pedido? Tá? Quando você tem uma demanda. Tá? O mais comum é na incidental, tá? Onde você tem na petição inicial, você tem o pedido de tutela e é o que normalmente é cobrado, principalmente no exame de ordem. Tá? Fica sendo um dos pedidos ali essa tutela incidental. Mas a antecedente ela existe, pode acontecer e vem numa petição à parte, né? Porque você está pedindo aquilo dali. Principal diferença, por que ela não faz coisa julgada material? Porque quando você pediu, exemplo, você está pedindo um medicamento paracetamol lá do SUS, tá? Paracetamol, vamos botar paracetamol, tá? Tá pedindo um paracetamol que é fornecido para um tratamento específico que tem uma substância só que é diferente, torna o medicamento milhões de vezes mais caro. Pediu. O SUS, né, na figura ali do seu representante, não ofereceu resistência, ou seja, você pediu, ele foi intimado, recebeu lá a intimação para fornecer o medicamento e forneceu, não ofereceu resistência, não contestou, tá? Não agravou essa decisão. Logo, o que vai acontecer? Esse procedimento ele vai ser extinto sem julgamento do mérito. Por quê? Porque como você vai julgar o mérito se a outra parte não ofereceu contestação? Não se defendeu, tá? Não botou a cara no processo para tentar ir contra o que você está pleiteando. Então, por isso que ele é sem julgamento de mérito. Aí a gente sabe que processos extintos sem julgamento do mérito, eles podem ser reiniciados. Então, se lá na frente, né, o SUS resolver questionar isso, ele vai poder. Tá? Lembrar que a gente está sem julgamento do mérito. E o outro ponto que a gente diz é que ele se estabiliza. Se estabiliza por quê? Como não teve questionamento, aquela decisão ela fica válida. Ad eterna é complicado, né? Mas ela fica válida pelo tempo que perdurar a não reclamação do réu, né? Digamos assim. Então, enquanto, nesse caso, o SUS não questionar, essa decisão vai permanecer válida. Tá bom? Diferente da incidental. Na incidental, como ela já está no curso de um processo, você vai ter um julgamento final, numa sentença, tá? E é por isso que a característica geral da tutela provisória é que ela é precária, né? Ela tem um tempo determinado e ela é precária. Por quê? Na sentença é que vai ser decidido. E a sentença da incidental ela faz coisa julgada. Então, na incidental ela vai ter a coisa julgada, tá? E aí essa tutela ela pode ser estabilizada ou não, ou seja, ela pode ser mantida ou não. E aí a gente volta naquele ponto anterior onde a regra geral é que as tutelas sejam reversíveis, tá? Então, a principal diferença é essa. Na prática, eu diria que é mais fácil, tá? Na prática, você jogar dentro de uma tutela incidental, tá? Porque você vai trazer toda aquela matéria, todo o assunto que é relevante para aquela demanda. Então, você fazê-lo de modo incidental é que nem você fazer um MS, né? É quase como você apresentar um mandado de segurança. Tá? Você tem um direito líquido, isso que você acha que tem um direito líquido e certo, e apresenta aquilo. Então você não tem lastro probatório. Então, na antecedente, por ele também ser um procedimento sumário, um procedimento mais célere, ele se torna, eu diria, né? E aí eu estou falando já como mestre, né, em direito aqui e avaliando um pouco mais essa questão, eu vejo como uma tutela um pouco mais frágil, tá bom? Então, mas ela existe e você tem que saber a diferença entre elas, basicamente é essa. Uma estabiliza e a outra não. Tá? E o que gosta de ser cobrado em concurso? A antecedente ela faz coisa julgada, ela estabiliza, e aí você vai pela regra geral e erra, porque a regra geral é que ela só faz coisa julgada depois da sentença, né? E ela também só estabiliza depois da sentença. Tá? Enquanto que na antecipada, quando não tem uma contestação, não tem uma defesa, não tem um agravo naquela primeira decisão,
ela vai fazer sim, ela vai ser estabilizada sim, em que pese não fazer coisa julgada, tá bom? Então, de antecedente é isso aí, bem tranquilinho, tá? Deixa eu voltar pra gente já caminhar aqui pro nosso final da aula. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Isso aqui eu vou bater por último, tá? Mas vamos lá. Agora aqui, voltando aqui para nossa linha do tempo, uma medida bem rápida. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Pronto. Vou botar a linha aqui. Vamos lá. Então a gente tem a nossa petição inicial, que ela vai ser distribuída. Tá bom? Você tem aqui uma decisão interlocutória. Que deferiu esse pedido aqui de tutela. Tá? E qual é o pedido aqui? De tutela. Vou botar tutela antecipada. Tutela de urgência antecipada, né? Vou botar o nome completo. Urgência antecipada, tá? A gente está resguardando o direito. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo um medicamento, tá? Em 24 horas, porque senão o cidadão vai morrer, tá? Sob pena de multa. Multa de 10 mil reais. Tá? Isso aqui é o que eu mais vejo, tá? Em mandado de segurança. Tá bom? Vejo muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Só que normalmente está envolvendo pensão, não envolve medicamento. Mas a ideia é a mesma. Vamos lá. Decisão interlocutória que deu o ok. Que deu o ok para esses dois pedidos aqui. Tá bom? Beleza. E aí a gente prossegue aqui. A gente vai ter o mandado de intimação. Vou botar só a intimação, tá? A intimação da parte para quê? Para fornecer o medicamento. Quem é que leva isso aqui? Oficial de justiça. Beleza? E aí, vamos colocar como data de... Vamos botar... para dificultar bastante a vida, né? Vamos botar aqui 24 de dezembro. O oficial de justiça foi lá, tá? 24 não, botar 23. Também não vou ser tão ruim assim não. 23, tá? 23 é possível. Então o oficial de justiça foi lá e intimou ali para cumprimento para fornecer o medicamento em 24 horas sob pena de multa de 10 mil reais. Show. Só que tem um ponto aqui que ele é diferente, tá? Uma coisa é a data que o oficial de justiça vai lá e faz a intimação para você. Outra coisa é a data que ele lança isso no sistema, tá? Na Justiça Federal é o EPROC. Então, ele pega, leva, você assina que recebeu, está ciente, né? Foi intimado dessa decisão para fornecer em 24 horas. Show. Outra coisa é a data, aí ele vai voltar para a repartição, tá? Vai fazer lá o que tiver que fazer. Se ele tiver que fazer 10 intimações no dia, ele vai fazer, vai voltar e depois ele vai começar a lançar lá no sistema, uma por uma, tá lá. Pá, lancei uma, lancei outra, tá? E aí, no dia, vamos botar 27, foi o dia que ele lançou isso no sistema, tá? E a gente coloca que ele... Vou botar a seta na sequência, que ele faz a juntada disso ao processo. Então, ele fez a juntada da intimação. Então, vamos botar como data aqui 27 do 12, tá? Pessoal, estou desconsiderando que isso é feriado, que é dia de semana. Esqueçam esse detalhe, tá? Beleza. E aí, 2 pontos aqui que você tem que saber. Quando você vai cumprir,
tá? E o prazo que você vai ter para gravar. Então, para você cumprir, deixa eu botar, vou botar de rosa para ficar diferente. Então aqui, o prazo para cumprimento entra aqui, beleza? Qual é o prazo? 24 horas, tá? E o prazo para você agravar é da juntada, tá? Agravo de instrumento. Por quê? Por que é agravo de instrumento? Porque é uma decisão interlocutória, tá bom? Então, de linha do tempo em relação à tutela, acredito que eu tenha batido de maneira bem sucinta, mas com a profundidade necessária, pelo menos inicialmente. Tá? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, peguei esse enunciado aqui também, que é o enunciado 500, também no Fórum Permanente. E por que eu botei isso aqui? Ó? O regime de estabilização, a gente já viu o que é estabilização. Tá? Estabilização da tutela antecipada antecedente, ou seja, aquela que está ali antes da petição inicial, aplica-se aos alimentos provisórios. Tá? Por que eu botei isso aqui? Porque pode ser cobrado em eventual questão, tá bom? Então, isso aqui se aplica aos alimentos provisórios. De novo, vamos lá. Ó. Antecedente é um procedimento sumário, célere, não faz coisa julgada, mas estabiliza. Tá? E aqui, nesse enunciado 500, ele tratou especificamente de alimentos provisórios. Tá bom? Então, vamos lá. Usando esse exemplo aqui. Teve uma pedido de tutela antecipada antecedente, né, onde a criança, né, na figura da sua mãe, pediu o pagamento dos alimentos no valor de tantos mil reais, tá bom? O pai não apresentou defesa, tá? Não se defendeu, foi lá e pagou. Tá? Não, é filho meu mesmo, caguei, não vou falar nada não, vou lá, vou cumprir. Não se defendeu, tá? O que acontece? Não fez coisa julgada, tá? Deixa eu só completar aqui que ficou faltando o L aqui. Não fez a coisa julgada, mas ele estabilizou, tá? Pode ser revisto? Pode, tá? Em caso de alimentos é um pouco diferente, né? Ele não vai poder pedir esse valor de volta, mas ele pode ser revisto a fim de que ele pare de pagar os alimentos que foram concedidos ali em título provisório, tá bom? Pessoal, então, com isso a gente encerra a nossa aula sobre tutela provisória, tá? Deixa eu voltar para mim aqui. Acredito que tenha sido uma aula bem proveitosa, tá? Uma aula que a gente conseguiu bater, tá dando 1 hora mais ou menos, né? E 1 hora, foi uma aula um pouco mais longa do que eu gosto de fazer, de 30 minutos, mas essa é o caso não quebrar, tá? Então, mas acho que a gente conseguiu bater de maneira breve, mas ao mesmo tempo precisa e com a profundidade necessária que vocês precisam aí, tanto para estar advogando, tá? Quanto para exame de ordens e para questões de concurso futuramente, tá? Principalmente em relação a essas diferenças, né? Em relação à tutela antecipada, aliás, antecipada não, antecedente, incidental, a tutela de urgência, de evidência, que são pontos que costumam gerar dúvidas nos alunos, tá? E muito advogado também que já está na prática ali, ele se enrola e acaba trocando A por B, mas a gente viu também que tem a regra da fungibilidade, enfim. Espero que tenha sido proveitosa, agradeço enormemente a atenção de vocês durante esse período e sigo à disposição, tá? Precisou, pode mencionar nas redes sociais e sigo à disposição para dúvidas e questionamentos, tá? Seja sobre o processo em si, seja sobre alguma questão, algum ponto específico, tá bom? É isso. Um abraço, tchau, tchau. Até a próxima.